Começamos agora mais um Além das Manchetes, direto do Cine Reag Belas Artes, que hoje vai ter uma discussão no nosso programa bem além das manchetes mesmo. Nós vamos falar sobre a questão fiscal do país e alguns pontos muito relevantes que as pessoas não têm prestado tanta atenção assim. Nós temos como convidado o economista Raul Veloso, daqui a pouquinho nós vamos falar com ele, mas antes vamos rodar a vinheta, fique com a gente. Agora sim, voltamos com a Além das Manchetes para conversar aqui sobre as questões fiscais do país e temos como convidado o economista Raul Veloso. Então, Raul, bom dia. Bom dia. Aliás, bom dia não para todo mundo que estiver nos acompanhando em qualquer horário que fica disponível, né, no canal do My News, mas é o vício aí de falar bom dia. Raul Veloso, nós já vamos falar já. Antes eu quero cumprimentar a Deise de Ciocari, jornalista, cientista política, conhecida aqui do My News, que está com a gente. Obrigada pela participação. Bom dia, prazer estar com vocês. E o nosso parceiro, Marcelo Fonseca, que é economista-chefe da Reag, tudo bem? Tudo. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, ótima participar dessa conversa. E agora vamos com o Dr. Raul, que ele tem chamado a atenção para pontos muito relevantes das discussões sobre o ajuste fiscal, que vão além dessas medidas que o governo tem tentado acertar com o Congresso, a questão de quinquênio, de PERSE, de meta fiscal, porque tem um problema estrutural do país que o senhor tem chamado a atenção, que é relacionado à Previdência, é isso? É, exatamente isso. É uma pena porque esse problema, enquanto ele não se resolve, ele interfere em todos os outros que você mencionou e esses assuntos vão sendo tratados em vários lugares, por várias pessoas, por várias autoridades e ninguém coloca o foco onde ele devia ser colocado e, enquanto isso, as soluções não vêm e o país paga um preço alto, que em última instância ele se chama queda da taxa de crescimento do PIB e do emprego. É aí onde deságua a falta de solução, mas vou insistir, a falta de solução existe também em boa medida porque as pessoas não estão com o diagnóstico correto, não estão tocando onde deve ser tocado na ferida, e as pessoas muitas vezes assumem certas coisas que estejam acontecendo e essas coisas não estão acontecendo. Agora, tivemos uma reforma da Previdência que se imaginava que ia dar um fôlego adicional para as contas públicas por um bom período. A gente até percebe nas contas do governo, por exemplo, no balanço do primeiro trimestre, que ele teve um reforço importantíssimo de arrecadação, que as contas da Previdência continuam aumentando. É um dos pontos aí que tem aumentado, além de despesas com educação, com saúde, comprometimentos do governo. Agora, tem alguma coisa estrutural que não é aparente nessas contas que o governo apresenta, e o senhor chama atenção também para a situação dos municípios, não é? Pois é. Não só o problema não é só da União, que normalmente quando as pessoas falam de Previdência, muitas vezes a gente nem pensa que está ouvindo a discussão, que o tema é só a questão previdenciária da União. Na verdade, não. Todas as esferas têm hoje um problema muito complicado. E os municípios, em particular, estão com um problema muito complicado. Mas agora eu me lembrei de citar um dado que eu não vejo ninguém falar e precisa ser colocado, que é o tamanho da dívida da Previdência. A gente, quando fala em dívida, nas discussões especialmente ligadas de alguma maneira ao mercado financeiro, é a discussão sobre a evolução da dívida pública. No meu linguajar, é a dívida pública consolidada, é esse o conceito que normalmente as pessoas procuram e discutem em torno dele, preocupadas que essa dívida não suba tanto como às vezes ameaça subir, certo? É o conceito da dívida mobiliária, ou seja, aquela que é negociada em mercado. Mas essa não é a única obrigação, digamos assim, o estoque de obrigação que o setor público tem com os demais agentes, correto? Isso. E aí a gente tem uma hora de se dar conta que tem uma dívida
que é outra dívida, é mais exigível do que essa daí que você mencionou. Essa você pode, inclusive, rolar até certos limites no mercado. No mercado. O mercado está aí para dívida, vamos chamar, desculpe, convencional. Isso. Convencional porque é que todo mundo acha que conhece, que sabe, que viu. Pois bem, tem uma que ninguém vê, que é a dívida previdenciária, ou numa outra linguagem mais técnica, é o chamado passivo atuarial, que, pasmem, é mais ou menos do mesmo tamanho da outra dívida. Agora, onde está essa dívida? Como é que se pode detectar e fazer um retrato mais realista da evolução das contas públicas? O lugar onde ela está é um anuário. Tem um anuário lá no Ministério da Previdência que ela é só saber, catar, separar. Mas vamos falar do valor e da questão da exigibilidade. O valor é da ordem de 5,3 trilhões de reais. Uma dívida é isso e a outra é quase a mesma coisa. Então, é o dobro. Na verdade, o tamanho da dívida com que a gente precisa se preocupar é o dobro daquela que normalmente se vê. Essa parte previdenciária tem uma complicação porque ela não pode deixar de ser paga. Ela não tem como ser rolada, administrada. Ela tem como ser atacada pelo equacionamento, que é o termo que se usa. Tem como ser atacada pela resolução do problema em si. Eu acho que o ponto importante da gente mencionar é que não é um problema. Quando a gente fala dessa distinção entre a dívida mobiliária e a dívida atuarial, não é uma questão de nenhuma má prática na contabilização da dívida pública. Isso daí segue os manuais convencionais de registro. Então, essa parte, digamos, que não é negociada a mercado, é uma dívida que representa o estoque de obrigações futuras e que é importante você ter atenção a isso, porque elas vão, eu acho que o senhor vai detalhar sobre isso, então não vou me antecipar, mas elas vão pressionar o orçamento público e consumir uma parte importante das receitas, se nada for feito em relação a isso, do futuro, pressionando até outros grupos de gastos que é para poder caber lá dentro. E isso vai ocorrer necessariamente nos próximos anos. No futuro tem prazo. Sei lá, o cálculo é feito dessa dívida, vamos dizer, para 30 anos, daqui a 30 anos. Só para dar um exemplo. Você calcula o valor presente de fluxos de compromissos financeiros, ano a ano, traz a valor de hoje e chega nos 5,3 trilhões que eu falei para todas as esferas de governo. Só para vocês verem um fato assim que mostra como é complicado administrar isso. Não sei se vocês se lembram, mas uns 4, 5 anos, no Rio, deu a maior quebradeira nas agências bancárias do centro. O governador era o Pezão, eu me lembro muito bem, eu estava fazendo um trabalho lá nessa época. Por quê? Porque o Estado estava sem dinheiro para mandar para o banco para pagar os aposentados. Grosso modo era isso. O dinheiro, o aperto estava tão grande, uma hora ele falta. Ele não conseguiu mandar. Os aposentados foram nas agências bancárias, no centro da cidade, e quebraram as agências. Você entende? Quer dizer, é algo que pode levar a uma explosão com elementos, pessoas, membros da sociedade, que são pessoas naturalmente frágeis. São os velhinhos aposentados que foram lá e quebraram os vidros, as portas. Mas aí, voltando para a pergunta da Denise a respeito dos efeitos da reforma da Previdência que a gente acabou de aprovar há poucos anos. Obviamente, teve muitas boas cabeças que se debruçaram para produzir essa reforma e, certamente, aqueles números que foram divulgados para o público a respeito da economia que a reforma da Previdência poderia trazer para as contas públicas, aí tem mais variados números, mas vamos trabalhar com um intervalo entre 600 e 700 bilhões de reais num intervalo de talvez uma década, não me recordo exatamente do número. O ponto que pode estar implícito na sua observação é que, muito provavelmente, esses efeitos, ainda que sejam efeitos bem calculados, eles talvez não sejam suficientes para aliviar o drama das contas públicas. E como é que a gente poderia observar, na prática,
com talvez dados correntes de que esses números, essa economia, essa poupança produzida pela reforma da Previdência talvez não tenha sido suficiente para equacionar isso? Bom, tem um número muito rápido e simples da gente usar, que é a previsão que se tinha feito, que no caso da reforma dos municípios, que é um dos grupos mais complicados, a previsão era de que ela, na primeira proposta, que ela ia ser feita uma reforma de regras, que aí muda como é que as aposentadorias ocorrem, apertando ali, essa reforma ia alcançar igualmente a União e o conjunto dos municípios. Pois bem, sabe quanto depois isso acabou acontecendo? O dos municípios caiu de 100% para 30% em relação à previsão original. Ou seja, hoje os municípios estão devendo, entre aspas, uma reforma, alguém está devendo, não são eles necessariamente, alguém está devendo fazer uma reforma que vai ter de cobrir os 70% que não foram feitos. Agora, na época, pelas contas da época. A situação dos municípios seria mais urgente do que no âmbito federal, do INSS mesmo. E eu queria lembrar que os municípios estão cobrando do governo uma renegociação da dívida. Vai haver, inclusive, uma manifestação, uma marcha de prefeitos a Brasília, agora no mês de maio. Essa renegociação da dívida já seria um reflexo, em parte, dessa situação da Previdência, porque todo mundo, quando vê esse tipo de manifestação, associa logo a gastança pública, que foi o dinheiro mal administrado, que teve uso indevido de recursos públicos. O quanto que esse alerta que o senhor faz em relação à Previdência dos municípios já estaria implícita nessa negociação agora, nessa necessidade de negociação? O que eu acho estranho, aproveitando essa sua sábia provocação, é como eu não vejo as autoridades federais falarem nada sobre o que está acontecendo com os municípios, e o governo federal vai ter de participar de uma maneira ou de outra dessa história, porque tudo isso está entrelaçado, não tem nada solto um do outro. Olhando só os municípios, aí depois a gente vê em que medida a União poderia, além de trabalhar por uma reforma que cobrisse 100% das mudanças que houve na reforma dela própria União, que é uma coisa que não se fez na época no Congresso, não se trabalhou suficientemente para aprovar os 100% para os municípios. Eu preciso lembrar, e esses números deviam estar estampados em não sei quantos lugares, que o crescimento do gasto previdenciário municipal na última década é absurdamente alto, é o maior de todos. O gasto previdenciário municipal do conjunto dos municípios foi na última década, em média, de 12,5% ao ano em termos reais, descontada a inflação. Esse foi o crescimento. A curva é assim, do gasto municipal. Pois bem, esse gasto dos municípios, ele tem de ter uma solução. Por quê? Porque na hora que cresce assim e as receitas não crescem no mesmo ritmo, chega uma hora que aparecem os déficits. Os déficits têm de ser cobertos. E já apareceram há muito tempo esses déficits. Como é que eles acabam as pessoas, os entes, acabam tentando solucionar? A primeira coisa simples de fazer é diminuir os investimentos em infraestrutura que eles normalmente fariam, até chegar a quase zero. A grande maioria, no setor público brasileiro, e aí não são só os municípios, os estados e a União, estão caminhando para zerar os investimentos, que é a primeira reação. A despesa sobe, os investimentos caem até chegar a zero. Ora, e quem vai fazer esses investimentos? Por que eu vejo o que aconteceu no Rio Grande do Sul? É claro que aquilo é um retrato assim muito forte
da falta de investimento público em infraestrutura para se preparar e se defender daquelas coisas em outros municípios também, né? Lá em vários outros. Falta investimento. E aí, o que está acontecendo em consequência disso em todos os lugares? A taxa de crescimento da economia está desabando. Gente, há mais de 12 anos, a taxa média de crescimento da economia do Brasil é da ordem de 1% ao ano. Isso não existe. Eu me lembro, e olha, eu não sou tão velho assim, do tempo que o crescimento normal, entre aspas, histórico, era 7% ao ano. Agora está há mais de 10 anos, a 1% ao ano, e ninguém chama a atenção e escandaliza isso. Por quê? Porque o que tem a ver com isso? É o investimento, que é a primeira solução que se encontram, é reduzir e zerar o investimento. Há várias outras, mas a primeira é essa, de zerar o investimento. E aí a economia não cresce, o emprego não cresce, e o país fica numa situação que os dirigentes não reconhecem. Isso é que é o pior. O que me deixa, assim, realmente chocado é ver que isso não está em nenhum discurso oficial. Mas aí eu até queria colocar a Deise em relação a isso, que não há disposição e talvez nem condição política de se falar em reforma da Previdência nesse momento, né? Exato. E o que eu ia lhe perguntar era justamente um pouco mais essa questão política, mas, por exemplo, o senhor defende que para reduzir o déficit previdenciário tem que se investir mais em infraestrutura. Os últimos estudos, eles apontam que a gente tem um déficit de infraestrutura no Brasil de 200 bilhões. Aí a mensagem que o governo passa é que ele está tentando fazer esses investimentos, né? O que a gente viu na imprensa nos últimos meses foi toda uma euforia em torno do PAC, do relançamento do PAC. Aí a gente tem... Então, eu queria saber do senhor, aí a gente tem, o governo anuncia a reoneração da folha, anuncia a reforma tributária, arcabouço fiscal. O que não está funcionando? Aonde que a conta não está fechando? A conta não está fechando porque o gasto previdenciário disparou em todo lugar. E na própria União, ela também, só para as pessoas terem uma ideia, há 34 anos, 1987, a União gastava 19% do total que ela gastava era com Previdência. Sabe quanto foi em 2021? Pouco tempo atrás, porque eu não tinha o último dado, o 19% virou 52%. E ninguém vê isso, ninguém olha isso. Como você está gastando toda a tua disponibilidade de recursos com arrecadação tributária, 52% vai para financiar o gasto previdenciário, tudo bem, é um gasto nobre, as pessoas se aposentam, têm direito, contribuíram, mas quando você faz isso, a primeira coisa que você não faz é o investimento. E o investimento desaparecendo, eu vi, né, nos últimos 2, 3 dias, o ministro, chefe da Casa Civil, que começou a tentar ressuscitar que existe um programa de investimento em infraestrutura oficial, o tal do PAC, começou a falar, até o momento que a mídia cobrou de tal forma que ele mostrasse o que era isso, e ele chegou e disse, olha, foi isso que, pelo menos, o que eu li, ele dizendo, gente, eu acho que tem que fazer isso, nós estamos fazendo, nós temos já tomado providência, mas, por enquanto, não tem nada para acontecer, não. Teria de se ter muito dinheiro privado para conseguir avançar isso, como tem no saneamento, por exemplo. Uma sinceridade muito grande. Ou seja, mal o governo reconhece, quer dizer, a sensação que eu tenho é que o governo olha para o mercado financeiro e detecta que ele tem de dar um sinal de que a dívida pública convencional, não essa previdenciária, a dívida pública convencional tem de estar sob controle. Ele fica olhando isso e tenta encontrar um caminho que talvez seja coerente com as pressões das suas bases, com as pressões políticas. O que o senhor pensa a respeito dessa estratégia de consolidação, ajuste fiscal que tem sido escolhida
ela tem um problema sério, porque ela não reconhece isso que eu estou falando aqui. Nós temos de dar conta desse problema que está sufocando o investimento e o crescimento do PIB. O governo não reconhece isso. Talvez ele reconheça, Dr. Raul, ele sabe o quanto que a Previdência pesa nas contas públicas, mas sabe que é um quesito muito difícil de ser mexido. É o que eu falei até da condição política. Vai ser muito difícil a gente ver um governo encarar de novo uma reforma da Previdência, né, de curto prazo. Desculpe, não seria uma reforma? Desculpe eu interromper. Reforma é uma das coisas, mas foi feita. E como é que se reduz a despesa, então, da Previdência? Então, o que você tem de fato? Tem um menu de coisas que você faz para arrumar a Previdência. Você não só faz reforma de regras, como você também faz um passo a passo que existe de construção de fundos previdenciários, para onde você leva ativos de propriedade do setor público, coloca ali e aquilo vai se acumulando como em qualquer ente privado, não tem nada de diferente. Você tem caminhos para você estruturar uma forma de ir pagando no tempo aquilo. Seria um ajuste paralelo. Isso, eu não digo paralelo, tem que fazer parte do mesmo pacote, para não parecer que é um outro bicho. Você tem de adotar as soluções. Tem várias outras coisas pequenas que você tem. Combate à fraude, inclusive, que tem sido um foco do governo. Que tem isso também, não é? Não vamos ter tempo de eu ler a lista que eu tenho aqui. Mas o que eu quero, aí sim, chamar a atenção, é que o que nós estamos fazendo, por não adotarmos as medidas corretas, não só a economia e os empregos não crescem, porque, gente, isso aí é óbvio que o governo quer que isso aconteça. Vocês acham que tem alguém do governo que não pensa desesperadamente que o PIB cresça e que o emprego cresça? Emprego é mais contribuição para a Previdência, inclusive, não é? Pois é, mas nada disso aparece. Isso é que eu não entendo, porque do jeito que eles estão fazendo, concentrando o gasto na Previdência, sem dar a solução e zerando o investimento, não nos esqueçamos desse pedaço. É que com a subida da Previdência vem a queda do investimento, a queda do PIB e do emprego. Isso, fazer o PIB cair, o emprego cair, obviamente, não está no plano de ninguém. Agora, no geral, é como se então se estivessem escondendo a sujeira embaixo do tapete, porque a gente viu nessa semana a Moody's mudando a perspectiva de nota do Brasil. Outras agências já tinham melhorado e chamou a atenção, inclusive, a Moody's fazer isso no momento de maior incerteza, quando o governo acabou de mudar a meta fiscal do ano que vem, que teve toda a reação do mercado financeiro. Então, se trabalha com uma situação de insegurança. Esse assunto é para ele. Tem a questão da desoneração. Eu não entendi. Mas, então, exatamente, essa coisa da Moody's, de repente, ter melhorado a perspectiva do Brasil, mesmo que não tenha mudado a nota, mas é sinal de que ela vê alguma coisa nessa superfície da gestão das finanças públicas que possa produzir resultado. É que certos entes, certos players, para usar a palavra em inglês, que entram nessa história, eles entram vendo pela lógica internacional que eles conhecem, lógica com que eles concordam, e pelo discurso oficial do país, que no caso é o nosso, que é um discurso totalmente equivocado, que mostra algo que não é o que está de fato acontecendo. Gente, o que eu estou dizendo para vocês é que nós estamos sendo condenados a uma situação de crescer a 1% ao ano, e olhe lá, daqui para frente, enquanto nós não conseguirmos reduzir o déficit de todas as previdências e fazer com que os investimentos públicos, porque, gente, o privado é uma linha reta, um investimento privado em infraestrutura não se mexe. Enquanto ele não vir um investimento público se mexer, ele não se mexe. Então, não tem como escapar de mexer no investimento público, de fazer ele crescer
para a economia crescer e nós saímos dessa enrascada que nós estamos numa enrascada que o governo fica batendo cabeça e não enxerga nada. Deixa eu lhe dizer qual vai ser o grande mote dessa marcha dos municípios que vocês mencionaram, que vai ocorrer em maio. O grande mote é que os municípios estão hoje com uma dívida não reconhecida oficialmente de 500 bilhões de reais, junto ao setor público, principalmente, ou ao seu próprio regime previdenciário, ao setor público mais amplo, União, e ao regime previdenciário. Os municípios têm uma dívida de 500 bilhões não equacionada, que precisa ser negociada e depois ver como vai pagar, fora a sua dívida regular. Isto é um problema gigantesco. A marcha vai trazer para a mesa de discussão, além do que já foi feito pelos municípios e seus representantes nos fóruns de que eles participam, este é um problema gigantesco que ninguém sabe que existe. Por que ele aconteceu? Porque são muitos anos de gastos subindo, déficits acontecendo, dívidas se acumulando nessa área e nenhuma solução aparece. O governo está se omitindo nisso. E eu acho que a gente tem um agravante adicional, ou pelo menos 2 agravantes adicionais a esse problema, que afeta diretamente os municípios. Um afeta a União e o outro afeta diretamente os municípios. O primeiro deles é a reindexação, ou o aumento real, a política de aumento real do salário mínimo. A gente sabe que boa parte do funcionalismo, uma grande proporção do funcionalismo público, ele recebe, do funcionalismo público não, dos trabalhadores no regime de previdência recebem abaixo de um salário mínimo, né, ou até um salário mínimo. Então, a política de reajuste do mínimo faz com que você pressione drasticamente os pagamentos. E pensando no plano federal, o outro problema é que com o fim da emenda constitucional 95, que instituiu o teto de gastos, com a revogação dessa emenda, você voltou a indexar os gastos de saúde e educação federais, pensando no setor público federal, às receitas. Então, mesmo essa estratégia de aumento de arrecadação, com o objetivo de recompor o superávit primário, vai trazer consigo um problema, que é o aumento de algumas despesas obrigatórias que são muito importantes, né, pesam muito no orçamento público, como saúde e educação, e comprimir ainda mais o montante dos gastos, deixando menos espaço de manobra para você conseguir ajustar as contas públicas. Pois é, vamos dizer assim, o que o governo escolheu como elemento básico da sua estratégia de lidar com essas questões todas que nós estamos sinalizando, os sintomas ruins que já aparecem, são medidas que estão no meio de uma série muito grande de atritos entre segmentos que não vão ajudar a resolver, como você pode ver aí, essa questão do fim da desoneração, essa questão aí que o governo quer, por esse caminho, conseguir mais receita. Aí eu vou dizer de outra forma o seguinte: o governo vê que tem um problema do lado da despesa muito sério, com várias faces, não é uma só, e ele continua insistindo em tentar resolver isso pelo lado da receita. Enquanto isso estiver assim, esse problema da disparada da despesa, da zeragem dos investimentos e da zeragem do crescimento da economia, ele vai continuar. Você pega essa questão, vê o caso do Rio Grande do Sul, que nós vimos na televisão anteontem. Vocês acham que o investimento privado vai fazer algo a favor de resolver aquilo que nós vimos? Nunca. Não é o privado que vai fazer. Ou o público entra e faz, mas para ele entrar não pode ter essa situação que eu descrevi, que tem uma dívida, um calote não reconhecido que vai ser discutido
daqui a um mês e pouco, de 500 bilhões de reais. E aí, como é que a gente vai Os municípios enfrentar? vão colocar essa carta na mesa da negociação. Agora, doutor Raul, a gente tem um problema muito sério também de desconfiança em relação à gestão das finanças. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, ele inclusive já recorreu à Justiça para a renegociação da dívida, e inclusive citando esse caso que o senhor falou, do não pagamento lá atrás dos benefícios dos aposentados, que corre o risco de o Rio de Janeiro também não conseguir, mas a gente sabe que tem muito gasto do Rio de Janeiro que não deveria ter ocorrido, tem muito desvio de recursos, a verba que foi obtida com a SEDAI sumiu, né? Então não conseguiu se fazer qualquer ajuste com relação a isso, tem muito problema de desvio, de fraudes sendo investigadas, então isso atrapalha também, né? Essa questão política também atrapalha muito a percepção do que seria a realidade das contas públicas. É porque nós não falamos de estados. Não deu tempo de eu puxar o assunto dos estados. O que você está dizendo é o seguinte: não esqueça o problema dos estados. Exatamente. Os estados estão, via de regra, igualmente quebrados. É verdade. No fundo é isso. Você tem municípios quebrados, estados quebrados. Eles só não estão mais quebrados porque eles são o quê? 25? E os municípios são 5 mil. Então, tem muito mais município quebrado do que o número. Agora, para quem está nos acompanhando entender o que o senhor acha que poderia ser feito, o senhor falou que não necessariamente uma reforma, né? Teria essa questão de criação dos fundos. Agora, começando pelos... Reforma sempre ajuda. Então, mas no caso dos municípios, não tendo condição política de se levar uma reforma agora, até porque nós estamos no ano de eleições, não dá nem para falar dessa possibilidade. Se algum candidato falar, vai ter problema. Então, qual seria a alternativa para tentar, pelo menos, minimizar o tamanho desse problema? Olha, eu acho que, antes de mais nada, ele tem de ser reconhecido. Então, mas é a partir do reconhecimento? Mas só que na hora de reconhecer, vamos ver quem é que vai ter a coragem de colocar isso no debate político. Num ano de eleição. Muito difícil. Então, mas para a gente entender qual seria o caminho. Hoje. Não, o caminho é, num evento como esse, da Marcha dos Prefeitos, porque isso dissipa. Você que é cientista político sabe disso melhor que eu. Dissipa o ônus da tomada de decisão que terá de ser feita, que é dura em todos os cantos, né? Que você consegue ali fazer muita discussão disso, levar soluções para a mesa e fazer com que essas soluções se viabilizem e aí esperar a eleição acontecer. Também não tem milagre. Quer dizer, eu não quero ser pessimista, mas a perspectiva que nós temos pela frente é muito difícil, porque tem no grupo de entes, que é o que está em pior situação financeira, nós temos uma eleição daqui a o quê? Um ano? Quanto tempo? Agora, o governo deve propor alguma alternativa para a renegociação da dívida, pelo menos no curto prazo, ajudando os municípios a terem uma situação melhor, não é? Já se fez algumas propostas naquela questão de mais investimentos em educação, mas era na negociação com os estados, mas deve vir alguma proposta para os municípios. Não acredito. Não é o que tem acontecido nos últimos tempos permite a gente esperar. Se vier proposta do lado dos entes que estão nessa situação, e eu acredito que vai vir, porque eles não estão parados. O que é que a gente faz com os 500 bilhões? Começa por aí. Os 500 bilhões tem que ter um encaminhamento. O que é que a gente faz? São 250 bilhões. Bom, os precatórios, gente, são compromissos financeiros que a Justiça mandou que fosse pago e não aconteceu, num montante aí em torno de, deixa eu ver aqui o número exato, os precatórios. Os precatórios é 200 bilhões, a dívida com o INSS, 250 bilhões, com as contribuições para o INSS. E com os regimes próprios locais, 48 bilhões. Algum tipo de solução para esses 3 pontos
vão ter de vir. Inclusive regime próprio dos municípios, que nem todos encararam essa os mudança. 48 bilhões, esses 48 bilhões é com eles. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, vão ter de vir propostas do que fazer em relação a esses pagamentos pendurados, não tem outro jeito de dizer, vão ter de vir. Problemas na mesma linha você tem nos casos dos estados em maior situação complicada. Que estados estão em situação mais complicada? Eu parei para pensar, enquanto a gente estava falando ali, do total de alguma medida econômica, eu diria que uns 70% estão super complicados. Então, e o que deixa a gente mais cético com relação a uma solução, ainda que haja algum tipo de negociação com os municípios, são 2 pontos. O primeiro deles é o seguinte, a gente pensa no bolso público, ele é um só, né? Você vai passar o problema, vai passar o abacaxi dos municípios para o governo federal. Claro, o governo federal tem mais margem de manobra, tem capacidade de vir a mercado e tomar dívida, mas a gente não está numa situação exatamente folgada, né, com muita margem de manobra para o... Não, e quais são os sinais que ele dá sobre isso até agora? São bons. E o segundo ponto é o seguinte, o que vai garantir que dessa vez a negociação ela vai render frutos no que diz respeito a mudanças de políticas públicas dos municípios, de gestão das contas públicas, para que a gente não caia nesse problema novamente. Porque se a gente voltar... é importante de resolver essa questão do crescimento do gasto. Não está resolvido. Ele causou esse calote, está por trás do calote o que vinha acontecendo, e ele terá de ser resolvido. Mas para refrescar a memória aqui, acho importante colocar esse ponto na mesa. Voltar para 2020, quando no auge da pandemia, durante a negociação do governo com o Congresso Nacional aprovou um checão imenso para os estados, um programa de transferência gigantesco, né? Esse programa de transferência aliviou as contas dos estados e depois, com a recuperação da economia, as receitas se recuperaram bastante fortemente dos estados. O que a maior parte deles fizeram? Aumentaram o gasto com o pessoal. Então, eles consumiram com gastos públicos de curto prazo, boa parte dessa ajuda. E aí estão, de novo, a maior parte dos estados batendo a porta do governo aí com algum tipo de problema. Isso aí não resolveu muito. Eu já vi o item transferência nos demonstrativos financeiros que vieram em função da Covid. Elas vieram, se juntaram às outras receitas, se dissiparam já. Agora, quando se pensa, por exemplo, da desoneração, incluindo também os municípios, do Raul... Desculpe, Denise, antes de você dizer, só quero não deixar de dizer isso. Nós estamos aqui com um problema financeiro gigantesco, que não é bem percebido e não tem tido, até agora, medidas vindas de onde isso deveria estar vindo, que é do governo, medidas que possam resolver. Mas esse governo nem quer entrar nessa pauta, né, doutor Raul? Porque por que ele vai se indispor com isso? Ainda mais que é um governo gastão. Mas aí eu lhe pergunto de volta, o que é que vai acontecer conosco? Não são eles os senhores, doutor Raul, os senhores da teve terra? Algum governo que chegou perto de propor uma solução efetiva? Não teve também, porque não houve uma piora, não havia uma situação muito pior do que essa lá atrás, que a gente possa comparar. Eu acho. Mas o contexto em que se deu a reforma previdenciária, naquele momento, não houve o espaço para uma discussão mais séria a respeito disso? Houve, mas aí por que não conseguiram colocar os entes subnacionais na última reforma? A União tentou, a tropa da União fez tudo para colocar, a estender as medidas para todos os entes. Aí eu volto à falta de vontade política mesmo, né? Sabe por quê? Porque de encarar a briga. Quem tem força tinha de ter tomado a frente do processo e encontrado o caminho de impor aquilo, e não conseguiu.
Foi lá no Agora, Congresso Raul, e não aquela conseguiu. pergunta que eu queria fazer em relação à desoneração, que se tentou incluir os municípios, está essa disputa lá no STF, mas não é uma forma também de os municípios adiarem providências próprias em relação ao aumento do gasto com o pessoal de contratações e de não fazer uma mudança, uma remodelagem dos gastos previdenciários, porque eles ganham fôlego. A gente sabe que o senhor mesmo disse que é um fôlego que não é excepcional, mas ele reduz o gasto. E a partir do momento que os municípios menores consigam essa desoneração, se conseguirem, porque o governo está tentando barrar isso na justiça, outros municípios maiores talvez tentem sair do regime próprio também, não é? Veja o seguinte, essa situação, o que no fundo eu interpreto o que você está dizendo, é que nós estamos diante de vários impasses. Exatamente. No que diz respeito ao que um grupo pode fazer, também em relação ao que eles querem fazer diante das situações políticas que eles vão enfrentar. Nada disso é simples. O que eu não imaginava que eu ia ver era o senhor do engenho, que é a União. Não é o senhor do engenho, sempre foi no Brasil o poder centralizado que nos momentos críticos entrou e tomou a iniciativa, trouxe um diagnóstico, mostrou um diagnóstico. Gente, o que eu estou dizendo é que o diagnóstico é simples, sinceramente, não é simples de mostrar o gasto subindo, o gasto corrente previdenciário, mostrar o gasto com investimento desabando e botar aqui a curva do PIB desabando. Não é simples, eu não entendo. E aí o patrãozão, que seria a União, chegar e dizer, diante dessa situação, o caminho para resolver isso é o seguinte, só a União pode fazer isso. Só que é um patrãozão que está fragilizado politicamente com a polarização. Não vai fazer. A polarização tornou mais frágil aí do governo. Eu não considero... De problemas de articulação. Imagina esse governo tentar encarar uma briga do lado da Previdência, simultaneamente a esses pequenos ajustes que ele vem tentando fazer. Deixa eu dizer, nós estamos perdidos. Então a gente não tem saída, é isso? É o que o senhor está passando, é o recado. O que eu quero colocar para ouvi-la é o seguinte, eu acho que esse povo é muito forte. O problema é que não mexer na Previdência é uma coisa antiga. O problema mexer cria uma insatisfação popular absurda. Mas você não quer resolver o problema, vai vir um troco de satisfação, que é o crescimento da economia. Mas a longo prazo, você tem uma medida agora que tem um retorno posterior demorado, não é de imediato, e o custo político disso é muito complicado. É que para os entes que estão nessa crista aí, eles podem raciocinar assim, mas eu não consigo deixar de raciocinar de outro jeito, porque eu sempre estou pensando tá vendo o lado técnico, na alternativa de não fazer nada, como eles estão fazendo. E bater no muro, né? Entendeu? É essa a alternativa. É a alternativa de crescer pouco e o emprego ficar no chão e as crises que nós estamos assistindo, como essa do Rio Grande do Sul, se repetirem. Gente, isso aí, eu olho esse lado e fico pensando, será que os dirigentes não podem chegar e dizer o seguinte, para a galera deles, pessoal, eu por mim não faria nada disso, mas diante disso e disso, nós vamos ter de fazer uma coisa diferente do que nós faríamos em outras condições. Nós vamos ter de resolver isso desse jeito, explicar. Gente, não é difícil, sinceramente, mostrar esse gráfico, um gráfico como esse, que mostra todos os gastos previdenciários subindo, o investimento desabando e o PIB desabando. Com certeza. Não, essa questão de investimento baixo é uma coisa que incomoda há muito tempo. Requer, no fundo é isso, requer um grupo, um ente, política.
Mas é o que a Denise falou. Diferente. Eu acho que o senhor fica indignado porque ele olha aqui as tabelas e está tudo muito claro. É mais ou menos como a gente fica indignado quando vê político que não investe em obra subterrânea, porque aquilo não dá voto. Então, mexer na Previdência, às vezes me dá a sensação de que também não dá voto, porque é um investimento a longo prazo. Entendeu? E com o governo ainda que só se preocupa em gastar... Mas deixa eu lhe difícil. dizer, mas veja, nos últimos 10, 12 anos, nós fizemos reformas de regras duríssimas, de 2 em 2 anos. Eu nem digo que a gente tente fazer outra agora. Tem um monte de coisa que pode ser feito que vai obter resultado que não dependa da reforma de regra. É porque eu acho que vocês, agora aqui, e as pessoas em geral, quando veem um drama desse, pensam logo, vão ter de mandar um novo projeto de emenda constitucional e o PT não vai abraçar isso para aprovar no Congresso de jeito Nem o nenhum. Congresso abraçaria. Não. Tem de fazer, tem muita coisa que pode ser feita sem necessariamente ser isso. É isso que eu estava perguntando para o senhor. emenda. Quais são esses pontos principais? Gente, Alguma tem coisa mais muita simples coisa. que dê? Não, é porque, na verdade, o que acontece é que você tem, de fato, de... Se o senhor fosse aconselhar um prefeito hoje a reestruturar as contas dele, por onde ele deveria começar? Ele tem de começar por algo que a gente chama equacionamento do déficit previdenciário. Equacionamento do déficit previdenciário é zerar o déficit previdenciário num certo prazo. De que forma? Pois é, aí tem vários caminhos para você fazer. Claro, se eu puder aprovar novas regras mais duras, isso vai ajudar, mas tem muitas outras coisas que podem ser feitas ao mesmo tempo que você não precise necessariamente, no primeiro momento, concentrar todo o teu pacote de ajuste nisso. Você vai, primeiro, construir fundos de previdência. Tem um nome aí, porque eu estou evitando usar os nomes técnicos, porque eles confundem mais do que ajudam. Mas você cria um fundo em que você direciona para esse fundo, um fundo financeiro, você direciona para esse fundo ativos que são disponibilidades de recursos que o setor público mal identifica, coloca nesse fundo e passa aos novos entrantes no sistema previdenciário daquele ente, você já os direciona para o novo regime previdenciário. Seria o equivalente a um regime de capitalização? É um regime de capitalização para os novos. Mas aí traz aquela dúvida tradicional, que é aonde identificar recursos públicos numa condição de cobertor está tão curto para a constituição desse Você se engana, tem muito ativo aí dando sopa no setor público, não é difícil de achar. Eu estou dizendo isso porque eu participei já de uma solução de um caso cabeludo, complicado, no meu estado natal, que é o Piauí. E como é que foi feito lá, se eu puder? Pois é isso. Foi isso, mas nós identificamos os ativos. Que tipo de ativos, por exemplo? Tem todo tipo. Que é muito técnico. É difícil, mas é algo que tem valor, que você coloca naquele fundo e você vai levando as pessoas para aquele novo fundo. Com uma transição lenta. Né? Com uma transição lenta, mas você constrói um caminho visível em que não aparece esse escândalo que é esse negócio aí. Então, Só não despesa. necessariamente teria de ser uma solução de impacto imediato. Passe, Ela pode melhorar a perspectiva mesmo é da Previdência, não é das contas em geral. Eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês, com o caso do meu Piauí. Eu sou meio suspeito, né? Afinal de contas, eu sou piauiense. Vocês estão vendo essa linha vermelha subindo? Isso é o déficit previdenciário. Essa linha preta aqui são os investimentos. A partir do momento em que o déficit, o atuário vem e te faz essa projeção. Aí o que você... Primeira coisa que você faz,
sem medida nenhuma. Você diminui o investimento, pega o dinheiro que iria para o investimento e manda ele para financiar esse déficit. A solução, essa solução que é a solução problemática, que não resolve o crescimento. Isso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, aí o que é que você faz? Você faz a reforma, é claro, porque eu não queria usar esse exemplo, mas ele mostra isso, o Piauí fez a reforma que ele ainda não tinha feito com base nas emendas anteriores. Aí ele fez a reforma e vocês vão ver aqui que a linha vermelha, em vez de subir, ela chegou a partir de um certo ponto, não é que ela desaba, mas ela para de subir. Está vendo aqui a linha vermelha? Pois bem, e os investimentos, que é a linha preta, em vez de ir para o chão, que é o zero, eles vão para cima e ficam por ali, vai indo, aí você, no fundo, você, em vez o déficit previdenciário ia fazer isso e o investimento era o outro pedaço. Mas de qualquer forma exigia uma mudança de regras bastante porque, deixa eu dizer, os municípios já deviam ter seguido da emenda 103, que é a que foi feita há 3 anos, só 30% foi feito. É só fazer os 70%. Esse processo todo que foi feito no Piauí, para chegar onde está hoje, ele demorou quanto tempo? 2 anos. 2 anos? Isso leva 2 anos. Não é um prazo tão longo assim quando se imagina o retorno. Eu não quero dizer isso porque fica parecendo muito fácil. Tem uma reserva de reforma, já de certa forma aprovada, para ser implementada, que os caras, na última hora, conseguiram pôr lá um dispositivo que tem viabilizado adiar o processo de implementar. E é isso que eu estou dizendo, é só fazer o que já está na emenda 103, cuja versão original tinha lá um dispositivo dizendo tudo que está aqui vale para todo mundo. O prato está pronto. O prato está pronto. Seria estender para todo mundo aquele ajuste que foi feito para produzir resultado. Olha aqui, o caso eu carrego do Piauí debaixo do braço e, ao mesmo tempo, eu carrego de São Paulo, do estado de São Paulo, para mostrar... Fez uma reforma, né? Que não fez reforma, não. São Paulo não é bom de reforma, não. São Paulo é bom de dinheiro. Mas eles mexeram na Previdência própria. Consegue muito dinheiro, arrecada, tem receita. Olha aqui, o gráfico não é parecido com o do Piauí? Antes de fazer qualquer coisa, olha aqui a projeção. São dados oficiais. Aí a solução que você usa é a do investimento. Aqui eles fizeram o mínimo que eles podiam fazer com um pouco mais. A linha vermelha não sobe tanto como subiu aqui, mas tem uma diferença. Tem uma curva que eu não coloquei aqui, que é a da receita. A receita de São Paulo disparou. Não só tem a solução via reforma. Então, mas existe forma de se estimular a receita paralelamente ao ajuste das contas da Previdência. Então, existe esse caminho. Existe, mas vamos dizer, não é todo estado. No Piauí não tem. O Piauí consegue um ganhozinho de receita. São Paulo, eu não sei se o Rio Grande do Sul, eu acho que você é gaúcha, não? Sou. Então, eu não consigo deixar de pensar de onde a pessoa é. O Rio Grande do Sul, eu não sei se consegue fazer. Mas São Paulo fez uma revisão de regras da Previdência própria. São Paulo fez. Fez, mas não fez o máximo que podia fazer. Inclusive, nós estávamos com o Henrique Meirelles no último programa, que ele falou da reforma administrativa, que ele acha que ajudou bastante nessa equalização aí das contas. Não dá dinheiro, não. Para dar dinheiro, tem que ser algo mais. No caso de São Paulo, a receita está aqui, essa linha que eu botei aqui, não tinha posto aqui, é a receita engordada. Eu já tentei descobrir por quê, mas vocês falaram de um outro caso aí que deu receita, que é o caso do... Vocês falaram, acho que foi você que falou, que apareceu uma receita extra. Foi o do Rio, SEDAI. SEDAI, foi eu que falei do Rio de Janeiro. É que nem a SEDAI. O Rio saiu do buraco, não só o Rio e o Estado, o Rio Prefeitura e várias prefeituras do interior, porque o dinheiro da SEDAI deu para todo mundo.
Mas sumiu também, deu e passou. Você usa uma hora, como aqui. E o Rio Agora, é um dos estados com mais problemas em relação à dívida. Mas ele tem o quê? 6 anos respirando e tranquilo. Ainda tem royalties do petróleo, que aumentou muito. É que eles não usam, mas podiam usar. Aí se me isso. chamar, eu ia dizer, usa o royalties. Usou o da SEDAI, agora usa o volta pro royalties. ponto original. Se quiser ter uma solução consistente, vai ter que mudar as regras. Né? Tem que ter Sim, seriedade mas- na gestão, né? Por que Vender que- as joias da coroa, elas ajudam no Por que curto prazo, mas por depois... que o Brasil é um país rico, gente? Não adianta a gente querer ignorar. Só que você tem que saber usar o que tem. Eu não estava querendo entrar muito nisso, mas para dizer o seguinte, nós temos de fazer o beabá, fazer um pouco mais do que o beabá, não é só o beabá, e vai ter de renegociar e transferir um bocado do pepino para a União. Esse caso do Rio, esse caso... Mas com contrapartidas, claramente. Né? Claro, mas aí bota aqui... Porque aí compromete o resultado da União também, que ela está brigando para mostrar o resultado e cumprir a meta do arcabouço. Mas então é esse um círculo, não é? É que esse aí é o mais fácil. Juro por Deus, é o mais fácil. É mais fácil de fazer. É muito mais fácil. Mas não vou entrar nesse tipo de detalhe. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que, na verdade, o que eu sinto que está faltando é a gente ter uma espécie de autoridade, liderança que coloque na frente do país um programa de ajuste estrutural das grandes questões. É isso que está faltando. Aí você é a tem situação de de uma empresa, por exemplo, que está endividada demais, que ela tem comprometimento demais com o salário, com tudo, e ela não tem como investir para crescer, é isso? O governo não tem grandeza suficiente, não demonstrou ainda que tem grandeza suficiente para apresentar um plano para a nação para nos tirar do buraco, botar a economia crescendo. Nesse plano, claramente a questão previdenciária é de destaque, é prioritária, mas não é só ela. A gente tem que trazer os royalties do petróleo, a gente tem que trazer não sei o quê, papapá. Tem de fazer um programa abrangente voltado para dar conta das grandes questões e trazer a solução para o país crescer. É tão simples quanto isso. Agora, o não fazendo nada, a tendência seria de piora, né? Não está fazendo nada. Então, mas não Nada. fazendo nada em relação à Previdência, além de tentar combater fraude, a tendência é de piora pelo aumento de expectativa de vida da Sim, população, é só olhar essa curva. a Ela população vai que subir. depois vai ter que ter o benefício mínimo, porque não Reajuste pagou a real do salário Previdência, reajuste do salário real do salário mínimo, mas a própria evolução da população mesmo. Não, e tem uma população que não contribui para a Previdência e vai chegar lá na idade de conseguir aquele benefício mínimo e vai conseguir esse benefício mínimo. Né? Então vai aumentando a despesa. Mas tem de fazer, por isso que eu disse, tem de fazer Senão piora. um grande plano de equacionamento previdenciário e de administração da dívida pública regular. São as duas coisas. Tem de ter superávit primário, mas isso tudo subordinado a um foco muito forte no programa. Não sei se a gente tem tempo ainda no programa, mas falando um pouco do governo federal, você tocou no ponto fundamental, a gente conseguir sair de uma situação de um déficit primário bastante grande. Ano passado foi 2,40% do PIB, esse ano a gente vai contar com algumas receitas extraordinárias. Mesmo assim, a gente deve cair para algo próximo a 1% do PIB de déficit. Vai ser provavelmente pior do que são as novas metas. Como é que a gente retorna para uma situação de superávit primário? Na hora que você Pensando no governo federal. na hora que você mexer na Previdência... No governo federal também? Também, porque olha aqui, aquilo que eu falei, a Previdência no governo federal
ocupa, nós temos de diminuir isso aqui. É mais de 50% do gasto. Mas não mexendo nisso como o governo não está fazendo, além de combater fraude, que é o que ele mais tem feito, é a questão de combater fraude mesmo. Acho que eu não penso em nenhuma medida, pelo menos eu não observei nenhuma outra medida do governo em relação à Previdência, ao contrário. Logo que assumiu, o ministro chegou a cogitar a possibilidade de rever o que foi feito na reforma da Previdência. Ministro do Trabalho. Exatamente. Então, deu todo o problema, depois fala, não vamos mexer em reforma. Não fazendo nada, há condições de o atual governo conseguir ficar relativamente perto das metas? Não. Ou isso já vai comprometer mais? Se não fizer, se não mudar uma coisa importante aqui, porque é tudo o espaço aqui para fazer qualquer coisa é limitadíssimo. É só ver, Previdência sozinha, 52%. Hein, doutor Raul, onde que o senhor acha que vai ser o limite, que o governo vai ter que agir? Eu acho que nós estamos no limite. Nós estamos em cima do limite. Por quê? Porque o investimento é quase zero. Quando deu para o ex-governador da Bahia, que é chefe da Casa Civil, que vinha brigando pela volta do PAC, de repente ele chegou e disse, gente, esquece o PAC. O custo de financiamento da dívida pública já voltou para a estratosfera. Se você olha as NTNBs, que são os títulos indexados ao IPCA, à inflação, né? Então eles dão uma ideia dos juros reais que a União paga para rolar a dívida, eles já voltaram para a casa dos 6% reais. Né? Não há ajuste fiscal que aguente uma carga de juros tão grande. Né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa para ver o que é que vocês acham. Quem é que vocês acham que vai ganhar essa briga da desoneração? É o governo ou os setores que... Ainda acho que vai ter alguma renegociação, por enquanto se mantém. Eu conto com essa possibilidade. Dia 20, o governo já está preparando o terreno até para as empresas pagarem mais. Porque elas vão ter que se adequar ao sistema. Eu acho que a pergunta, para o fim que você colocou aqui, é a gente imaginar e dizer o que é que nós achamos. Quem vai ganhar essa briga? Mas de qualquer não forma, é uma gota no pedacinho. oceano. É uma gota no oceano. É um sinal. Esse será um sinal importante. Eu acho que não vai ter nenhuma vitória total, pelo menos eu estou achando por aí, que pode ter uma negociação até esse prazo do dia 20, que não falta muito, né? Minha sensação é que 2 semanas já perdeu essa, ele já perdeu. Para os fins que eu acho que a gente tem de colocar, é porque depois dessa, o que é que ele vai fazer? Porque essa já foi a última... O estoque de soluções, de band-aids, vamos chamar assim, para o problema está acabando. Porque esse aí significa tentar resolver pelo lado da arrecadação. É arrecadar mais pelo fim da e ele criou uma situação política que pode ter contrapartida também, impondo outras despesas. Né? E tem muita gente contra isso. Vê a posição do presidente do Senado, vê a posição não sei de quem, não sei... Gente, o governo tem tudo contra ele aí. O discurso do Lula ontem, pelo que eu vi, é péssimo, no sentido de proteger uma solução... Numa articulação política boa, né? Mas mais do que isso, o ponto que eu acho que é fundamental, que é onde eu me baseio, é porque eu tenho um diagnóstico que eu considero correto e que eu discuto esse diagnóstico com qualquer pessoa. Com você, com quem quiser, gente do governo que quiser. Esse diagnóstico é o contrário do que o governo está fazendo. Você já teve a oportunidade de conversar com alguém próximo? O governo ele não conversa com quem pensa diferente. Uma política ia sendo implementada e eles vão tentar seguir isso, e é uma política de aumento de gastos com aumento de arrecadação. Estão errados no seguinte sentido, de acreditar que eles conseguem, diante dessa situação tão difícil que eu retratei aqui, eles conseguem dar a volta por cima nela. E eu não vejo como, se não fizer isso que eu estou dizendo. Não tem como, isso aí obriga até o último eu acho que tem uma tentativa de mostrar resultados de curto prazo. Então, quando você tem a meta, que já foi flexibilizada, então se chega a um déficit zero no ano que vem, e aí no outro dá 0,25 e vai postergando a situação. Estão empurrando
e vão continuar até 2026 para tentar uma reeleição, né? Empurrar com a barriga o máximo que puder. Seja, muito provavelmente esse episódio de, ao passar do tempo, haver novas revisões de meta, deixa eu lhe perguntar, vai ser mais recorrente. Chegou a hora de eu jogar o ônus para você, que é o seguinte: você acha que os mercados não se derem conta disso que eu estou dizendo aqui, não vão jogar um troco em cima do governo em algum momento? Ou eles vão ficar distantes, empurrando com a barriga? Olha, eu acho que havia uma percepção de que a estratégia podia funcionar. Essa não existe mais. Eu acho que essa percepção está se dissipando. Como é que a gente percebe isso? A gente percebe olhando para os preços. Então, acho que um sinal importante é justamente o custo de rolagem da dívida. É o preço dos ativos em geral, né? Tá certo. Claro que recentemente a gente viu outros fatores, é difícil você isolar o que é o que aqui. A gente teve essa discussão a respeito da política monetária nos Estados Unidos, que os juros vão ficar mais altos por mais tempo, mas acho que dá para você atribuir uma contribuição bastante importante à deterioração dos preços dos ativos, à reavaliação das possibilidades no fronte fiscal. Então, quando a gente olha, como eu falei anteriormente, as taxas longas de juros remunerando 6% em termos reais, isso é um sinal bastante preocupante, né? Acho que já dá uma ideia de que você tem um ceticismo muito mais claro. No fundo, eu digo de outra forma: há alguém de peso no mercado financeiro que acredite que o que eles estão fazendo vai dar certo? Essa é a pergunta, pura e simples. Mas o mercado também foca muito no objetivo de curto prazo. Se o governo estivesse conseguindo... Né? De curto prazo, porque a gente viu que houve até um certo ânimo quando se percebeu esse reforço todo de arrecadação que o Haddad foi conseguindo. Passou o mês de março, não teve mudança da meta fiscal para este ano, o mercado recebeu bem, nós tivemos aquela estabilidade toda do dólar, aposta em corte, chegou a prever até corte maior da Selic, no momento maior. Aí quando a coisa começou a ficar complicada com o Congresso, e se percebeu que não dava mesmo para cumprir a meta, aí é que o mercado começou a mudar. Tem influência externa também, de juros nos Estados Unidos e tudo mais, mas eu acho que o mercado tem muito esse foco de curto prazo. Olha, vamos cumprir a meta ano que vem depois a gente discute e vamos indo assim para ver onde chega. Então eu vou repetir para vocês, desculpe a minha insistência, mas é porque a gente tem de testar as coisas. O que é que eu, no fundo, eu estou dizendo? O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: não tem jeito de não pensar que não há espaço para fazer algo diferente, de encontrar um caminho que permita que os investimentos públicos em infraestrutura cresçam e que o país volte a crescer a taxas sistematicamente razoáveis. Isso é uma coisa que incomoda, inclusive, o atual governo. Ele tentou, via PAC... Entendeu? O que eu estou dizendo é isso. Não tem jeito. Ou o governo chega e diz que existe um caminho de fazer isso, diferente do que eu estou dizendo, porque não vai acontecer. A minha opinião com relação ao desafio fiscal é que, nos próximos anos, para tentar despersonalizar em relação ao governo esse ou aquele, quem estiver no comando vai precisar aprovar 2 ou 3 reformas bastante profundas. Eu acho que a gente, em primeiro lugar, vai precisar rever o arcabouço fiscal novamente e resgatar algumas salvaguardas que existiam e que foram aliviadas ao regime fiscal e endurecer outros pontos, como, por exemplo, eliminar essa questão de um piso para o crescimento das despesas. Isso é uma coisa que não tem cabimento nenhum quando a gente pensa na dinâmica da dívida pública e como é difícil você conseguir atingir o superávit primário, né, que é a poupança, né, o resultado entre receitas e despesas necessário para você estabilizar a dívida. Então, primeiro ponto. Segundo, é uma reforma que volte a mexer nas questões mais problemáticas da Previdência. E o terceiro, algo que envolva a reforma administrativa. Sim. E isso que se chama, no jargão dos economistas em inglês, do spending review, que é a revisão dos gastos. Que, inclusive, para fazer justiça, você tem uma equipe muito competente hoje trabalhando junto à
a ministra Simone Tebet, responsável por produzir essa revisão de gastos. A gente não sabe se isso vai ser, de uma certa forma, abraçado e implementado, mas hoje você tem. Então, sem esses 3 pilares, né, refortalecimento do regime fiscal, revisão dos gastos e das regras previdenciárias e uma revisão drástica das despesas, eliminar indexações, as tais desobrigar, né, ou seja, aumentar o espaço de manobra para você fazer ajustes. Sem isso, acho que você não consegue escapar de um problema fiscal mais agudo, mais para encerrarmos, por favor, Raul, sua observação final. O que eu quero dizer é o seguinte: o problema hoje, ele se chama 2 coisas. 1, previdência. A solução tem de ser focada nesse ponto. E 2, todas as esferas de governo. Não é tarefa só para a União. É uma questão que vai envolver, equacionar a situação de todas as esferas de governo. A ênfase é previdência e todas as esferas. A questão aí é saber, esse governo tem força política capaz de liderar um processo que jogue as luzes nesses 2 pontos aí, eu jogo para você. Não tem. Então, ele não vai conseguir resolver. E nós vamos ver uma deterioração das condições lenta e gradual até o fim dele. Pode tentar mascarar esse quadro que o senhor colocou, mas vai continuar presente. Vocês vão ver o seguinte: os municípios, são 5.000 e tantos municípios, com um problema gigantesco para resolver. Vocês acham que esse povo, com toda a representação política que eles têm, e por que vocês acham que o presidente do Senado fala o que fala, se mexe do jeito que se mexe? Tem não é minha área, eu não sei falar sobre isso, mas eu digo, eu percebo que tem uma articulação política gigantesca que já está acontecendo, pelo que eu vejo do ponto de vista de Brasília, e vai aumentar. E isso é parte desse processo que cada dia vai tirar mais espaço de atuação do governo federal, se ele não descobrir um novo caminho para agir. Ele vai perder tem que cair na realidade do que ele está lidando. Você concorda, né? não? Estou pressionando. Tem pouco tempo, outra hora a gente conversa. É isso. Então, Raul Veloso, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Além das Manchetes, os seus esclarecimentos. Eu falei que hoje a nossa discussão ia além das manchetes mesmo, muito além dessa questão do arcabouço fiscal, de cumprir a meta no ano que vem, ou neste ano, ou no próximo. Mas é isso, agradeço muito a sua participação. Depois a gente volta e rediscute. Exatamente, vamos acompanhar a evolução. Deise, muito obrigada pela presença. E também Marcelo Fonseca, muito obrigada. Nós vamos fechando por aqui o Além das Manchetes de hoje, realizado diretamente do Cine Reag Belas Artes. Obrigada para você que nos acompanhou. E coloque seus comentários também. Nosso tema muito polêmico de hoje, quero ter o seu retorno. Até a próxima.